Pronto, parece que a gente está online. Estamos sim. Ótimo. Então, eu queria agradecer a presença da professora Sonilde, que muito gentilmente aceitou o convite. Antes de começar, professora, eu vou ler o seu currículo resumidamente. Antes disso, mais uma vez agradecer o carinho, a disponibilidade e espero que em breve a gente possa recebê-la também presencialmente. Mas a professora Sonilde, ela é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos no Human Rights Center, em Coimbra, Portugal, professora de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Processo do Trabalho nos cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, acadêmica titular da cadeira número 30 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, pesquisadora na área de direitos sociais, com o projeto de pesquisa As Reformas Trabalhista e Previdenciária frente ao princípio da proibição do retrocesso social, coordenadora do grupo de pesquisa Trabalho e Capital. A professora é ainda coordenadora dos grupos GATRA e G1, ambos da Federal do Rio Grande do Sul, com os quais a professora atua prestando assistência e assessoria jurídica gratuita a pessoas de baixa renda. A professora é também autora de livros e artigos científicos. Professora, antes de te passar a palavra ainda, prometo que eu não vou tomar muito tempo, não, mas eu queria dizer que você nos inspira e até por isso eu fiz uma pequena e singela homenagem. Eu vou fazer uma leitura de uma passagem bem breve, de um artigo da sua autoria, publicado já faz um tempo, publicado em 2016. Esse artigo que eu selecionei, ele leva o título O Princípio da Fraternidade na Constituição Federal Brasileira, de 1988. Eu sei, o tema é diverso. Pode até ser que tenha alguma ligação com a aula de hoje, mas não foi esse o propósito. Eu selecionei logo na introdução um parágrafo que fala de um desafio que me parece se renovar diariamente e que eu acho, bom, me motiva, acho que nos motiva a continuar lutando. Então, para introduzir a sua fala, eu vou citar uma parte deste texto seu. Espero que goste. Na atual conjuntura econômica, verifica-se a falta de preocupação com o homem, com a sua dignidade. Importa referir que há um núcleo essencial dos direitos sociais que se encontra diretamente conectado ao princípio da dignidade e que é indispensável para uma vida digna e sobre os quais deve haver a proteção contra o retrocesso. Assim, para frear a crescente precarização dos direitos na complexa sociedade contemporânea, a dignidade humana tem que figurar em primeiro plano, o que dependerá de uma transformação da sociedade, implicando em uma alteração simultânea de todos os códigos pelos quais a sociedade é guiada, enfim, uma revolução mental, configurando um verdadeiro desafio ético. Fiz isso para tentar recepcioná-la, ainda que no meio virtual, da melhor maneira possível. De novo, espero que tenha gostado. E agora chega, né? Que eu já falei demais e está todo mundo ansioso por escutá-la, professora. Rafael, muito obrigada. Nossa, fico emocionada com isso. Esse texto foi em 2016, como tu disseste, mas ele é mais atual do que nunca, agora, em função do que nós estamos vivenciando. E tem conexão com o que eu vou falar, de princípio da dignidade, eu vou falar, em síntese, de fraternidade,
porque quando a gente fala de solidariedade social, de proteção social, nós estamos mencionando este princípio esquecido, né? Porque nós falamos na igualdade, na liberdade, só que a fraternidade, essa solidariedade é que vai viabilizar a efetivação dos outros dois. Então, enquanto a gente não pensar, não implementar isso, e não tiver essa mudança mental, essa mudança de paradigma social, as questões, nem a liberdade e nem a igualdade conseguirão efetivamente existir. Então, eu fico muito feliz, e tem tudo a ver com a aula de hoje. Eu agradeço muito o convite, quero agradecer, primeiramente, ao professor Rafael. É realmente um prazer estar aqui e falar sobre seguridade social. Eu quero cumprimentar também todos os alunos e alunas e os demais ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. O tema é seguridade social e cidadania. Vejam que são duas coisas indissociáveis e vinculadas, como disse o Rafael no texto que ele leu, são indissociáveis também da dignidade da pessoa humana e, portanto, do princípio da fraternidade. Essas questões, a seguridade social e a cidadania, ela nos leva à questão da proteção social. E por que nós falamos em proteção social? É para enfrentarmos os chamados riscos sociais. Muito bem, mas o que são esses riscos sociais? Esses riscos sociais, eles são eventos que ocorrem e que vão comprometer a capacidade das pessoas de assegurarem por si mesmas a sua sobrevivência digna, ou de seus dependentes. Exemplos disso, o adoecimento, acidentes, invalidez, morte, velhice, nascimento, são todos eventos que ocorrem nesta jornada, desde o nascimento até a morte. Mas, então, o que é proteção social? O que significa ser protegido socialmente? Vejam que ser protegido em uma sociedade é fazer com que todas as pessoas disponham de condições sociais mínimas de manter a sua independência, onde ninguém vai ser excluído, porque cada um vai dispor de recursos e dos direitos necessários para manter uma relação de interdependência. Vejam que eu estou dizendo relação de interdependência, e não somente uma relação de dependência com todos. E isso seria uma definição de cidadania social. Então, para abordar esse tema da cidadania, que é indissociável da dignidade humana, eu vou dividir minha fala em 3 partes, tá? Primeiro, eu vou falar do sistema de seguridade social brasileiro, como ele é estruturado, e vou fazer uma diferenciação entre previdência e assistência social. Na segunda parte da minha fala, eu vou abordar os benefícios previdenciários, e na última parte, eu vou falar dos planos previdenciários e explicar como proceder para manter o vínculo ativo com a previdência social, que é para poder usufruir desse plano de benefícios que servirá exatamente pela ocorrência de riscos sociais. Então, antes do surgimento do direito do trabalho, e aqui agora falando de um modo geral, não focalizando no Brasil, os trabalhadores, eles mantinham relações de trabalho precárias, uma relação puramente comercial. O resultado, todos nós sabemos que foi uma exploração nos mais altos níveis, a miséria, a morte, o denominado fenômeno do pauperismo, que é a degradação geral social. Essa questão, ela foi enfrentada atribuindo a relação, que era uma relação de trabalho, garantias como salário mínimo, cobertura de acidentes e doenças, direito à aposentadoria, ou seja, o trabalho sofreu uma metamorfose.
ele foi transformado de mero trabalho em uma relação de emprego, passando-se para a chamada sociedade salarial, como diz Castell. A ideia era propiciar mecanismos que permitissem ao trabalhador controlar o presente e ter meios de planejar o futuro. Bem, isso foi uma transformação que permitiu o acesso de grande parte dos trabalhadores, que foi a chamada propriedade social, que seria o equivalente à propriedade privada. Seria uma proteção para aquelas pessoas que estavam excluídas das proteções garantidas pela propriedade privada. Ou seja, quem tinha propriedade privada tinha mecanismos de sobrevivência, mas quem não tinha, então, se passou a imaginar essa espécie de propriedade social, que seria o equivalente à propriedade privada. Por exemplo, a aposentadoria. Em termos de segurança, a aposentadoria equivaleria à renda que era assegurada pelo patrimônio de uma pessoa para enfrentar a velhice e os demais riscos sociais, como eu citei, o adoecimento, a morte, acidentes. Eu quero salientar desde já que a aposentadoria não é uma medida assistencial. Vejam que é um direito criado a partir do trabalho. É a propriedade do trabalhador que é construída não segundo a lógica do mercado, mas através da socialização do salário. Quer dizer que uma parte do salário retorna em benefício do trabalhador. Seria como se fosse um salário indireto, que garante a segurança do trabalhador fora do mundo do trabalho. Então, vejam que a ideia era que essa propriedade social, ela reabilitaria a classe não proprietária, que era condenada à insegurança social permanente, concedendo um mínimo de recursos, de oportunidades e de direitos necessários para o enfrentamento exatamente desses riscos sociais. Dito isso, eu quero dizer que no Brasil, a partir da Constituição Federal de 88, foi adotado um sistema de seguridade social. E esse sistema de seguridade social se divide em 3 grandes áreas. A primeira área, essas 3 áreas estão interligadas. A primeira grande área é a saúde pública. A saúde, ela é para todos, independentemente de contribuições. Não se observa se a pessoa tem contribuição ou não tem, ela é universal. A assistência social, que é a segunda área da Seguridade Social, ela é voltada para a doutrina e jurisprudência costuma chamar os miseráveis, para quem tem o critério da miserabilidade. Eu prefiro usar o termo vulneráveis sociais, mas a assistência social, então, é voltada só para esta camada da população, que são os vulneráveis sociais, que não contribuem, mas há necessidade de comprovar, então, esse chamado critério da miserabilidade, o que acaba limitando bastante a parcela que vai ser assistida socialmente. E a terceira área é a previdência social, que ela é destinada a conceder benefícios somente aos contribuintes e aos seus dependentes. O que eu quero dizer, então, é que no sistema brasileiro, um dos pilares da estruturação do sistema de seguridade social é a organização com base na lógica do seguro social. É um tipo de proteção limitada. Por que é um tipo de proteção limitada? Vejam bem que a previdência social no Brasil, ela garante direito apenas àqueles trabalhadores que estão inseridos no mercado formal de trabalho, ou que contribuem mensalmente como empregado ou como contribuinte individual, ou seja, que desde que existam contribuições formalizadas através de uma relação de emprego ou de uma outra modalidade de relação, onde farão as contribuições como contribuinte individual. Vejam que nesta lógica só tem acesso aos direitos previdenciários, que são as aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, apenas aqueles chamados segurados e seus dependentes.
pois esses direitos, eles são considerados como decorrentes do direito do trabalho. Então, vejam aqui que a lógica da Seguridade Social é uma lógica securitária, onde ela tem um plano de coberturas, onde terão coberturas a estes riscos sociais, somente os chamados segurados e os benefícios para os seus dependentes. Esta lógica, ela valeria para países em situação de pleno emprego ou de quase pleno emprego. De modo que esse padrão de Seguridade Social, vejam, ele só vai universalizar os direitos se ele universalizar o direito ao trabalho, já que os benefícios, eles são condicionados ao acesso a um trabalho, mas não qualquer trabalho, a um trabalho estável que permita contribuir para a Seguridade Social. Só que a empregabilidade hoje, ela encontra obstáculos tecnológicos. E aqui eu vou falar um pouquinho da desigualdade digital, já que nós estamos interagindo em função de meios tecnológicos. Porque a desigualdade, então a gente vê muito, mas as pessoas podem trabalhar através do teletrabalho, podem trabalhar à distância. Vejam que há muitos obstáculos a serem enfrentados no Brasil. A desigualdade digital, ela é assustadora. Vejam que cerca de 70 milhões de brasileiros têm acesso precário à internet ou não têm nenhum acesso. Foi feita uma pesquisa e dos cidadãos das classes D e E que já estão conectados, 85% utilizam a internet só pelo celular e com pacotes limitados. De acordo com dados do PNAD, que foram publicados agora em 2020, divulgados pelo IBGE, existe no Brasil 45,9 milhões, ou seja, 46 milhões de excluídos digitais. Cerca de 25% de toda a população acima de 10 anos não utiliza a rede. E quais são os motivos para essa desconexão? A pesquisa também aponta os motivos para essa desconexão. Falta de condições financeiras, não sabem utilizar a rede, 5,1% dos domicílios não têm telefone celular, e são pessoas que não têm nem telefone fixo, não há serviço de internet disponível. Então, eu quero salientar que uma conexão restrita, ela permite basicamente mensagens pelo WhatsApp. Em situações que exigem trocas sofisticadas, como videoaulas, por exemplo, como essa que a gente está gravando, o acesso por franquia é considerado insuficiente. Essas redes, elas não estão disponíveis em muitos locais periféricos. Para vocês terem uma ideia, o país tem 5.570 municípios e mais de 1.500 municípios não têm rede de fibra óptica, que é o modelo de entrega moderno e rápido. E segundo a Anatel, não há sequer um plano para a instalação dessas redes no Brasil. E isso impede a igualdade de acesso. Vejam que no Brasil, antes da pandemia, eu estou falando antes da pandemia, tá? Esses dados, eu fiz questão de pegar os dados antes da pandemia. Os desempregados representavam mais de 12%. O número de desalentados são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, era de 4,7 milhões. Da população ocupada, e esse dado é muito importante para o que eu vou falar de seguridade, tá? Da população ocupada, 40,7% está em trabalho informal. Vejam que da população ocupada, quase 41% está em trabalho informal. Isso representa um total de 38 milhões de trabalhadores sem qualquer vínculo formal. E se estão sem qualquer vínculo formal, estão sem qualquer proteção social. Agora, os números são muito maiores, mas eu não quero trabalhar
o problema na pandemia, eu quero trabalhar o problema no Brasil, que já era grave antes da pandemia. Então, se a gente está falando em proteção social vinculada a um sistema que é o sistema do seguro social, como eu disse, que só assegura aqueles que estão num trabalho formal de emprego ou numa outra modalidade formalizada, quando nós pegamos a parcela de desempregados e a parcela de trabalhadores informais, que é 41% de toda a população ativa, todas essas pessoas estão sem qualquer proteção social. De acordo ainda com o IBGE, vejam isso, cerca de 3 milhões de pessoas não existem oficialmente. Elas não foram registradas quando nasceram. Não são cidadãos. Elas ficam à margem de qualquer tipo de ação do Estado. Elas não têm acesso aos serviços públicos, como saúde e educação, e nem mesmo aos programas assistenciais, porque elas não existem, não configuram em dados. Esses dados do IBGE, que foram divulgados recentemente, ele apontou que o Brasil, e os dados que o IBGE divulgou agora em 2020, são dados de até 2018. E esses dados dizem que o Brasil atingiu em 2018 o pior índice de insegurança alimentar desde 2004. E eles indicam o retorno do país ao mapa da fome da ONU. Então, de acordo com o IBGE, os dados apontam para a reversão de uma trajetória que era de queda dos índices de insegurança alimentar, que vinha sido identificada desde 2004. Salienta-se que os dados são anteriores também à pandemia, porque são de 2018, bem antes da pandemia, e eles confirmam que em 5 anos o país retrocedeu 15 anos em sua condição de segurança alimentar. Então, vejam, gente, o que eu quero com isso? É dizer que a ausência de trabalho e emprego, ela provoca uma demanda pela assistência social. E o sistema de seguridade social, que foi instituído com a Constituição Federal de 88, ao restringir a previdência para os trabalhadores contribuintes, universalizar a saúde e limitar a assistência social aos miseráveis, em um contexto como nós vivemos, de grave desigualdade social, de pobreza estrutural e de fortes relações informais de trabalho, esse modelo, ele deixa sem acesso aos direitos da Seguridade Social uma parcela gigantesca da população. Pela assistência social, nós temos um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou também chamado Amparo Assistencial, que é no valor de um salário mínimo, mas que ele é bastante limitado. Ele é restrito a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência que comprovem a miserabilidade, e usa como parâmetro de renda per capita até 1/4 do salário mínimo como indicador de vulnerabilidade social. Vejam que fica sem qualquer proteção todas as pessoas que poderiam trabalhar, mas que não têm trabalho. Por quê? Vejam só, elas não se encaixam nem na Previdência, porque não têm trabalho, não têm contribuição, e elas também não se encaixam na assistência, porque não estão dentro daqueles critérios limitados da assistência. E aí são os inempregáveis e inaposentáveis. Porque, vejam bem, sem trabalho não tem contribuição, e sem contribuição não tem aposentadoria. E essa parcela da população não possui nenhuma proteção social. É como eu digo, trata-se de um permanente estado de mal-estar social, ou ao contrário de previdência social, é um estado de imprevidência social, ou de inseguridade social, que é até o título do meu livro, que eu publiquei agora em agosto desse ano, A Inseguridade Social. Esse livro, quem tiver interesse de ler, ele está disponibilizado na íntegra, na forma digital, na biblioteca da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul. Qualquer pessoa pode acessar e eu permiti o acesso na íntegra, na forma digital. A Emenda Constitucional 103 de 2019, que é chamada Reforma da Previdência,
ela foi editada e teve como objetivos dificultar ou impedir o acesso aos benefícios, aumentou o tempo de contribuição, aumentou o tempo de idade para as mulheres e reduziu o valor dos benefícios. Tá? Então, isso é uma constatação da própria PEC, não é uma opinião, é o que aconteceu efetivamente. Foram criados obstáculos para o acesso, houve um aumento do tempo de contribuição, aumento da idade para as mulheres e uma redução sensível em todos os benefícios. Com a redução dos valores e com a exigência de 40 anos de contribuição para homens e 35 para mulheres para ter a aposentadoria integral, as pessoas de maior poder aquisitivo, elas acabam buscando a previdência privada, ao invés de contribuir para um sistema público. Mas e as pessoas de menor poder aquisitivo? As pessoas mais pobres, os trabalhadores informais, os desempregados? Resta apenas o sistema público. E é dentro dessa perspectiva que eu pensei a aula de hoje. Não apenas como um conhecimento jurídico para acadêmicos de direito, mas para que essas informações alcancem, pelo efeito multiplicador dos ouvintes, toda uma comunidade de modo geral, levando a informação precisa ao seu vizinho, aos parentes, aos diaristas, aos trabalhadores informais, aos donos e donas de casa, para que eles tenham conhecimento dessas regras para a viabilização da cidadania, que é a qualidade de ser cidadão, de ser sujeito de deveres, mas também ser sujeitos de direitos. Então, eu vou listar brevemente, e em função do tempo eu vou falar só dos principais benefícios previdenciários e os seus requisitos, e após eu vou explicar como fazer para ter direito a tais benefícios através dos 3 planos existentes. Repito, a assistência social não exige contribuições e ela é limitada aos miseráveis, idosos mais de 65 e pessoas com deficiência. Porém, quando nós falamos de previdência social, nós estamos falando de um seguro social. E podemos fazer, a grosso modo, e apenas para fins didáticos, uma comparação com uma apólice de seguro privado, porque tem as mesmas características. Eu quero dizer assim, se uma pessoa faz um seguro, por exemplo, contra furto de um veículo, se ocorrer o evento que é o furto do veículo, e tiver com a apólice em dia, independentemente da condição financeira, essa pessoa terá direito à cobertura. E assim são os benefícios da Previdência Social. Vai exigir contribuições, mas ocorrendo o evento, o cidadão tem direito, independe da sua condição econômica. Se eu faço uma apólice de seguro para um veículo, não importa se eu tenho 10 veículos, se os veículos são importados, ou se eu tenho só um veículo, que é um veículo antigo que eu uso para o meu trabalho. Em todas as situações não será analisada a situação econômica, porque é como se fosse um contrato, só que não é um contrato privado, tem as mesmas características de um contrato, só que é uma relação de ordem pública, mas o que eu quero dizer é que tem relações recíprocas, ele é sinalagmático, tem obrigações contrapostas. Eu pago, se acontecer o evento, eu tenho direito àquela cobertura daquele risco que constava no meu plano securitário. De acordo com as regras atuais, nós temos ainda a aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela foi extinta pela emenda constitucional, mas tem regras de transição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição exige 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens, e ela não tinha limite de idade, mas tinha aplicação do fator previdenciário, que era um redutor do valor do benefício. Ou ela ocorria por pontos, que era a soma da idade mais o tempo de contribuição, se alcançasse uma determinada pontuação, a chamada tabela 85-95 progressiva, aí não se aplicava o redutor. Essa aposentadoria por tempo de contribuição,
embora ela tenha sido extinta, existem regras transitórias. A pessoa pode se encaixar em uma dessas regras de transição. A aposentadoria por idade, ela teve alteração e ela é assim, atualmente, pelas regras atuais. Eu vou dizer a regra atual e a regra transitória. Os homens precisam ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se os homens começaram a contribuir antes de novembro de 2019. Para quem começou a contribuir depois de novembro de 2019, quem fez a primeira contribuição após a emenda constitucional de novembro de 2019, se for homem, a idade continua sendo 65, mas terão que comprovar 20 anos de contribuição no mínimo para ter aposentadoria por idade. E as mulheres terão que ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Só que como as mulheres eram 60 anos, tem uma regra transitória, que vai aumentando de 6 em 6 meses até fechar 62 em 2023. Por exemplo, agora em 2020, a idade exigida para a mulher é 60 anos e meio. O ano que vem vai ser 61. 2022 vai ser 61,5 e em 2023, a partir de 2023, todas as mulheres terão que ter 62. Repetindo então, as regras para aposentadoria por idade atualmente, 65 anos para homens e 15 para quem contribuía antes da mudança da lei ou 20 para quem começou depois. Mulheres, 62 anos de idade, 15 de contribuição e não alterou para 20, permaneceu 15, com essa regrinha de aumento de 6 meses, partindo de 60, o ano passado 60, esse ano 60,5, até chegar a 62 em 2023. O valor dos benefícios por idade, antes da reforma, era feita uma média das 80% maiores contribuições. Então, pegava assim, todo o histórico, tem que ter no mínimo 15 anos. Pegava desde julho de 94, a lei coloca esse recorte temporal, julho de 94, excluía as 20% menores, fazia a média das 80% maiores, calculava 70%, mais 1% por ano de contribuição. Então, quem tivesse só 15 anos de contribuição, já sairia de 85% dessa média, porque é 70 mais 1% por ano. Se tem 15, 70 mais 15, 85. Vejam que agora a regra mudou, por isso que eu disse que a lei reduziu todos os benefícios. A regra agora, ela não exclui as 20% menores, portanto, para fazer a base de cálculo é 100% de todas as contribuições, não mais só as 80, pega todas as contribuições de julho de 94 para cá, aplica um percentual de 60, 60, não de 70 como era, mais 2% por ano excedente a 15 para mulheres ou excedente a 20 para homens. Então, vejam que uma mulher que antes tinha 15 anos e saía com 85, ela vai receber só 60% se tiver 15. Vai receber 2 pontos percentuais por anos excedente a 15. Então, se uma mulher tiver 25 anos de contribuição, ela vai receber 60 mais 20%, porque como ela tem 10 anos acima de 15, 2%, 60 mais 20, 80%. E um homem, por exemplo, com 22 anos, ele vai ter 60 mais 2% por excedente a 20. Se ele tem 22 anos, ele vai receber 64% do valor da sua média. Claro que quem tiver contribuições pelo salário mínimo não pode ter valor inferior ao mínimo. Mas quem contribui por valores maiores do que o mínimo, vejam como ocorre uma redução de infinitamente mais prejudicial do que as regras anteriores. Se tiver 20 anos de contribuição, antes recebia 90%, 70 mais 20, agora vai receber, se tiver 20 anos, homens, somente 60% do valor da sua média.
Vejam que reduz duas vezes. Ele reduz porque não exclui as 20 menores, e ele reduz porque o cálculo também se alterou em relação aos percentuais. Então, falando dos principais benefícios, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, que agora trocou de nome e se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Essa aposentadoria exige uma carência mínima de 12 meses só. Eu vejo que uma pessoa que está contribuindo e tem pelo menos, depois eu vou falar a diferença de carência e tempo de contribuição. Uma pessoa que tem carência de 12 meses e ela sofrer algum risco que fica incapacitada permanentemente para o trabalho, ela poderá se aposentar por invalidez. O valor antes da reforma era 100% da média das 80 maiores contribuições. Agora, ele é a mesma regra da aposentadoria por idade. Ele é 60% da média e só vai aumentar de 60% se tiver excedente a 15 anos, se for mulheres, ou tempo de contribuição excedente a 20 anos, se for homens. O auxílio-doença, ele é como a aposentadoria por invalidez, agora que também trocou de nome, é auxílio por incapacidade temporária, e a carência é a mesma da aposentadoria por invalidez. Desde que a pessoa tenha 12 meses de carência de contribuições para o INSS e ela ficar incapacitada temporariamente para o trabalho, ela pode usufruir esse benefício. O valor dele é 91% da média das contribuições. Só que ele tem uma limitação, ele não pode, essa média, 91% da média de todas as contribuições, ele é limitado pela média das 12 últimas contribuições. Então, no auxílio-doença, eu faço a média geral, e aí eu faço a média das 12 últimas. Se as 12 últimas contribuições forem menores, aí tem o limite. Se essas 12 últimas contribuições forem maiores, eu aplico a média geral. Tá? Ela não teve alteração, a regra, apenas em relação à base de cálculo, que antes era considerada só 80% das maiores, e agora é considerada todas. O restante ficou igual, já era 91%. O salário maternidade, ele exige uma carência de 10 meses para contribuintes individuais e facultativos, ou seja, aqueles que contribuem, mas não é relação de emprego. Então, as mulheres gestantes precisam comprovar 10 meses de carência para ter a licença maternidade, que é de 4 meses. As empregadas com vínculo de emprego têm direito ao valor do último salário, e os contribuintes individuais e facultativos é a média das 12 últimas contribuições, mas são direitos assegurados também às gestantes que não estão empregadas e que são contribuintes em um dos planos que eu vou falar depois. A pensão por morte é outro benefício que é destinado aos dependentes do segurado. São 3 classes de dependentes do segurado. A primeira classe são cônjuges e companheiros, filhos menores de 21 ou filhos inválidos de qualquer idade. A segunda classe são os pais. E a terceira classe são os irmãos menores de 21 anos ou irmãos inválidos. O que é importante referir aqui é que essas classes elas são excludentes. Quer dizer que os pais só terão direito se não tiver filhos, cônjuges ou companheiros. E os irmãos somente terão direito se não tiver nenhuma das 2 classes acima. A duração da pensão por morte sofreu uma alteração grande em 2015 e agora nova alteração em relação ao valor com a emenda constitucional. Como é que ficou a regra da pensão por morte atualmente? Se tiver menos de 2 anos de casamento ou de união estável, se tiver menos de 2 anos de casamento ou união estável, e tiver menos de 18 contribuições, o cônjuge ou companheiro sobrevivente recebe só 4 meses. Antes da mudança, em 2015, o cônjuge recebia vitaliciamente. Agora, foi colocado esses 2 requisitos. Tem que ter, se não tiver pelo menos 2 anos de união estável ou casamento, e não tiver pelo menos 18 contribuições, o cônjuge ou companheiro recebe 4 meses.
Se o cônjuge sobrevivente tiver mais de 2 anos de casamento, eu vou contar na data do óbito, se tiver mais de 2 anos de casamento ou de união estável e pelo menos 18 contribuições, aí ele entra numa tabela. O tempo de duração da pensão por morte vai ser de acordo com uma tabela. Por exemplo, se for menor de 21 anos, recebe 3 anos. Entre 21 e 25 anos, se tiver o sobrevivente, vai receber 6 anos. E assim vai ampliando. Somente vai ser vitalícia a pensão por morte se o cônjuge sobrevivente tiver 44 anos ou mais de idade na data do óbito. Antes da reforma, o valor era 100% da média das contribuições e era dividido entre todos os dependentes. Como é que ficou agora? É 50% da média de todas as contribuições, mais uma cota de 10% por dependente, limitado até 5 cotas, que é para não passar do 100. Por exemplo, se tiver um dependente, vai receber 50% mais uma cota de 10%, 60%. Se tiver 2 dependentes, vai receber 50% mais 2 cotas de 10%, 70%. E o valor a ser dividido é que não pode ser menor do que o mínimo. O montante total é que não pode ser menor do que o mínimo. Mas as parcelas para os dependentes, sim, então vai ser dividido. Por fim, o último benefício que eu vou falar é o auxílio reclusão, que passou a ser exigida uma carência de 24 meses, preso somente em regime fechado e é somente para segurados de baixa renda, ou seja, segurados que têm cuja renda, na data da prisão, seja a média dos últimos meses não ultrapasse R$ 1.425,56. Os demais requisitos do auxílio reclusão, os dependentes, o tempo de duração, é exatamente os mesmos que eu referi da pensão por morte. Tá? Então, eu nem vou repetir. Então, nós temos um panorama do que eu vou falar das coberturas que esses planos darão. Repetindo, quem tiver vínculo com a Previdência poderá ter aposentadoria por idade a partir de 15 anos, ou se inscreveu depois o homem, 20. Se tiver 12 meses de contribuição, pode se aposentar por invalidez. Se tiver uma doença que incapacita temporariamente, pode receber o auxílio-doença. Se ficar gestante por ocasião do parto, pode receber o salário maternidade por 4 meses. Se o segurado morrer, seus dependentes, cônjuges, companheiros, filhos menores, até 21 anos de idade ou inválidos, ficarão recebendo a pensão por morte. Se não tiver essa classe, os pais que comprovem a dependência econômica dos filhos poderão receber a pensão por morte, ou os irmãos menores de 21 anos, ou inválidos de qualquer idade. E terá também o auxílio reclusão no caso de prisão do segurado, porque nesse momento, como ele está preso, ele está impossibilitado de trabalhar e, portanto, tem essa cobertura desse risco social para os seus dependentes. Dito isso, então, vamos ver quais são os planos que existem e como fazer para contribuir. A idade para contribuir é a partir de 16 anos de idade, exceto o aprendiz, nos contratos de aprendizagem, que é a partir de 14 anos, eles são segurados da Previdência Social. O restante a partir de 16 anos de idade. Existem 3 planos, tá? O primeiro plano é o plano geral. E esse plano geral, ele é como o plano para os empregados, ele existe para contribuintes individuais. Contribuintes individuais são aqueles que trabalham, antigamente chamados autônomos. Agora se colocou todas essas modalidades, se chama contribuinte individual. O sócio de empresa, o trabalhador autônomo, o profissional liberal, todos eles são contribuintes individuais. Então, são todos os que trabalham, têm renda, mas não é uma relação de emprego. Podem se vincular com a Previdência e pagar como contribuintes individuais.
E é possível também os facultativos contribuírem. Os facultativos são aqueles que não têm renda, que não trabalham nem como empregados e nem como contribuintes individuais, mas querem aderir a um plano de seguro social. E esse é o plano mais barato que existe no mercado. Querem aderir a um plano de seguro social. Estudantes, estagiários, vejam que estagiário, mesmo que tenha bolsa, não é renda, é um auxílio educacional, ele não é vinculado automaticamente à Previdência Social. O estagiário pode se vincular facultativamente. Os donos e donas de casa que não têm renda, todas as pessoas que não estão trabalhando, que estão desempregadas, podem aderir a esses planos facultativamente, tá? Podem se inscrever e podem pagar 20% sobre qualquer valor entre um salário mínimo e o teto máximo da Previdência, que é 6.101,06. A base de cálculo dos benefícios vai ser feito pela média das contribuições. Então, se uma pessoa opta por contribuir por qualquer valor, não pode ser menos do que 1.045, que é o salário mínimo, e não adianta contribuir acima do teto máximo, que é 6.101, se ela contribuiu, por exemplo, por 3.000 a vida inteira, a sua média vai ser 3.000. E aí o benefício vai ser calculado naqueles percentuais que eu disse, considerando essa média. Só que isso, quem resolve contribuir pelo salário mínimo, vai ter um custo de 209 por mês. Quem resolve contribuir pelo teto, vai ter um custo de 1.220 por mês. Vejam que isso é mais do que o salário mínimo atual brasileiro. Então, são valores muito altos para que todas as pessoas possam aderir. Porque quem ganha na faixa de R$1.000 por mês não vai conseguir pagar 209 de previdência. Essa pessoa vai ter que escolher, ou ela se alimenta, ou ela contribui para a previdência. Então, daí que surgiram, mas pode, por isso que eu expliquei esse plano geral, é um plano que as pessoas podem aderir, podem contribuir com qualquer valor até o teto, é 20%, e o benefício vai ser pela média. Esses dois planos seguintes, eles foram criados como forma de inclusão previdenciária. Só que esses dois planos que eu vou falar agora, todo e qualquer benefício é pelo valor de um salário mínimo. Aí eu não vou aplicar essas médias que eu falei aqui em cima, que as pessoas vão contribuir com 20% por salário entre o mínimo e o máximo, e aí elas poderão usufruir o benefício de acordo com a média e poderão também pegar uma regra de transição daquela aposentadoria por tempo de contribuição, que não exigia idade, e que pode se encaixar numa regra de transição. Esses dois planos deixam fora essa possibilidade de tempo de contribuição e são sempre pelo salário mínimo. Quais são esses dois planos? O primeiro é chamado de plano simplificado. Ele é tanto para contribuintes individuais, aqueles que trabalham e têm renda, como para contribuintes facultativos, aqueles que não trabalham nem informalmente, que não têm nenhuma renda. E eles poderão contribuir, essas pessoas, com 11% sobre o valor do salário mínimo. Vejam que aqui já reduz para quase metade. 1.045 e é só sobre o mínimo. Não tem como contribuir 11% por valores superiores. Então, assim, aqui as pessoas vão contribuir com R$ 114,95 todos os meses, como contribuinte individual com adesão ao plano simplificado. Essas são pessoas que prestam serviços a pessoas físicas, não são pessoas que prestam serviços a empresas. Aí aquelas têm o recolhimento da empresa e pagam 11%, mas a empresa recolhe o restante. Esses aqui são trabalhadores, digamos assim, informais, que poderão aderir a esse plano simplificado, ou os facultativos. Podem aderir sem comprovar nada, não precisa, é uma opção. Por exemplo, eu não quero contribuir com 20, eu vou contribuir com 11 e sei que todos os meus benefícios serão pelo salário mínimo. Ok, pode aderir a esse plano. O terceiro plano é um plano que é 5% sobre o valor do salário mínimo. Vejam que reduz para R$ 52,25 por mês. Esse plano, ele tem que cumprir determinados requisitos, ele não é como o plano simplificado que qualquer um pode aderir.
Vejam que nesse plano de 5%, ele é para os chamados MEI, o microempreendedor individual, pode contribuir com 5% e ter todas as garantias que eu referi acima, excetuando somente aquelas regras transitórias da aposentadoria por tempo de contribuição. E também esse 5% pode ser para donos e donas de casa. Donos e donas de casa que não têm renda própria e se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico e que tenham renda familiar até 2 salários mínimos. É um plano para família de baixa renda. Essas pessoas têm que estar inscritas no CAD único, que é aquele cadastro único de programas sociais, que se faz lá no CRAS, naqueles centros de referência de assistência social. Então, vejam que esse plano de 5%, que é R$ 52,25, ele permite que uma pessoa tenha assegurado todos aqueles benefícios que eu falei, sem depender de assistência social. É contraprestativo, então a pessoa vai aderir ao plano, ela ficou doente, ela tem o auxílio-doença, se ela já tiver 12 meses de contribuição. Se ela ficou incapacitada, teve um AVC, ficou inválida para o resto da vida e tem 40 anos, ela vai receber aposentadoria por invalidez. Se ela morrer, os seus dependentes vão receber a pensão por morte. Se ela for uma mulher gestante, vai receber o valor do salário maternidade. Com R$ 52,25 por mês, tendo os requisitos, a carência, que eu já vou falar em seguida, tanto o microempreendedor individual, como essas pessoas, donos e donas de casa, que não têm renda própria, que têm cadastro como família de baixa renda, que ganham até 2 salários mínimos, têm acesso a todos esses benefícios. Vejam que eu, às vezes, sugiro para as pessoas, esse é um excelente presente para a gente dar para pessoas que estão sem contribuir, para parentes, para vizinhos, para trabalhadores informais, porque eu acho que para muitas pessoas pagar R$ 52,00 por mês e permitir que uma pessoa tenha essa segurança social é um presente e é algo que é muito possível e que muitas pessoas não detêm esse conhecimento e não sabem a diferença de ter que depender de um amparo assistencial aos 65 anos, e é somente para idosos acima de 65, mas condicionado a uma série de requisitos através de laudo social para ver se a pessoa se enquadra dentro daquele critério de miserabilidade. Aqui, quando eu estou falando nesse plano de 5%, a pessoa tem 15 anos de contribuição. Fechou a idade uma mulher 62, ela tem direito a se aposentar. Assim como se ela ficar doente, ela tem direito ao auxílio-doença. Se ficar inválida, tem direito à aposentadoria por invalidez. No plano simplificado e no baixa renda, esse de 11% e 5%, eu já referi, repito, não permitem a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que eu já falei, mas é muito importante que a lei permite que a qualquer tempo se faça complementação desses percentuais para se incluir no plano geral. Por exemplo, se alguém já tem contribuições maiores que o mínimo, mas hoje está desempregado e não tem como pagar 20%, ela pode aderir ao plano simplificado do 11%, ou se ela for MEI ou baixa renda, ela pode aderir ao plano de 5%, e vamos dizer que o ano que vem ela conseguiu um emprego, vai ganhar 3 mil, ela pode aproveitar esse período que pagou 5 ou 11, complementando. O INSS permite a complementação de 9% no caso de quem fez 11, até parcela esses valores para serem pagos, e permite a complementação de 15% para aquele que fez 5%. Mas ainda assim eu digo da importância de fazer um plano, ainda que seja esse que dá um mínimo. Se a pessoa diz que não tem como pagar, adere a esse de 5% ou de 11%, e depois, se ela conseguiu um emprego ou ela teve sucesso na sua empresa, quer contribuir e voltar para um benefício maior, ela vai lá e faz a complementação, a lei permite isso. Por fim, e agora já terminando, 3 questões importantes, tá? A primeira questão é que tem que ser observadas carências mínimas para ter direito ao benefício. Por exemplo, para ter direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, tem uma carência de 12 meses.
Para aposentadoria por idade é 15 anos, para quem já estava no sistema. Depois, para mulheres, continua 15 e para homens, 20. Para a pensão por morte, cônjuges e companheiros e companheiras, para entrar naquela tabela, tem que ter pelo menos 18 contribuições e para auxílio reclusão tem que ter 24 contribuições. Para filhos não precisa, gente. Para filhos basta ter uma contribuição e se veio a óbito, vai ter direito à pensão por morte. Essas 18 contribuições são exigidas para entrar naquela tabela, senão o cônjuge e companheiro tem direito só a 4 meses. Eu quero dizer que é como um plano de saúde. Se vocês fazem um plano de saúde, e eu digo assim, vocês vão fazer esse plano de saúde, tem uma carência de 6 meses para exames e 1 ano de carência para internação hospitalar, se vocês precisarem de exames antes de fechar os 6 meses, ou internar antes de 1 ano, não vai ter cobertura, porque eu disse que a carência de 6 meses para exames e 1 ano para internação, se precisou internar com 10 meses depois do plano, não vai ter cobertura. E é a mesma coisa. Então, para ter o direito a essa cobertura desse plano que eu estou falando, tem que ter as contribuições mínimas exigidas para cada um. No caso de auxílio-doença, 12, no caso de licença-maternidade, 10, no caso de aposentadoria por invalidez, é 12 meses, no caso de aposentadoria por idade, 15 anos para mulheres e homens que já estavam inscritos, e assim por diante. Segunda coisa, parando de contribuir, e esse é o caso de muitas pessoas que eu converso, elas param de contribuir e não sabem que tem um período de graça. O que é esse período de graça? É um período que, mesmo sem ter contribuição, elas vão manter ativo o plano. Só que passando esse período de contribuição, aí está fora do sistema. É como se não tivesse feito o pagamento da apólice de seguro. Tá, mas quando é esse período de graça? Esse período de graça é de 12 meses após a última contribuição, e caso a pessoa tenha mais de 10 anos de contribuição sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, ou seja, sem ela ter ficado mais de 12 meses sem contribuir, esse período passa para 24 meses, passa para 2 anos. E caso a pessoa tenha recebido seguro-desemprego, ou ela faça uma comunicação lá no Ministério do Trabalho, que agora é Secretaria do Trabalho, que ela está desempregada, ela amplia em 12 meses. Então, repetindo, se for contribuinte individual ou empregado que para de contribuir, durante 12 meses tem todos os direitos, inclusive a licença maternidade, que muitas mulheres pensam que por não estar empregadas não teriam direito. Tem, se estiver dentro desse período de graça, que é de 12 meses. Se naquele histórico contributivo a pessoa tiver mais de 10 anos de contribuição, esse período passa para 24 meses. E se a pessoa foi dispensada e recebeu o seguro-desemprego, ela tem direito a mais 12 meses. Então, se ela tinha 12, aumenta para 24, e se ela tinha 24, aumenta para 36. O contribuinte facultativo, aquele que não trabalha, não tem renda, mas aderiu ao sistema, o período de graça dele é só 6 meses, e ele não se amplia em nenhuma hipótese. Então, esse que não tem renda, que é o dono de casa, o estudante, aquela pessoa que não está trabalhando, que está desempregada, ele não pode deixar passar mais de 6 meses sem fazer pelo menos uma contribuição para manter o plano ativo. Os outros, os contribuintes individuais, os contribuintes individuais de qualquer um dos planos, exceto a família de baixa renda, que aí ele é facultativo, eles têm que considerar o período de graça e não deixar passar sem fazer pelo menos uma contribuição. Essa estratégia, ela pode ser usada e é indicada, por exemplo, para quem diz, eu não tenho como contribuir todos os meses. Então, a pessoa vai fazer, ela depois de ter a carência, por exemplo, depois de ter os 12 meses, ou depois de ter 18, em função lá da pensão por morte, ela pode optar por sempre não deixar vencer o período de graça e fazer pelo menos uma, se ela não tem como contribuir, pelo menos para ter ativo os benefícios de auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, licença maternidade, auxílio reclusão.
O inconveniente disso é que os meses que não recolheu não estão contando para aqueles 15 anos que são necessários para aposentadoria por idade, mas pelo menos mantém o plano ativo. E a terceira e última coisa é que muitas pessoas têm as carências exigidas, já têm tempo de contribuição, mas elas pararam de contribuir. As pessoas dizem, eu já trabalhei com carteira assinada há 8 anos, 5 anos, 3 anos, depois parei de contribuir, nunca mais contribuir. Essas pessoas, elas podem contar esse tempo anterior, mas elas terão que fazer contribuições equivalentes à metade da carência exigida. Então, para retomar a qualidade de segurado, a lei diz que a pessoa, quando volta, ela tem que contribuir, no mínimo, com a metade da carência. Então, para auxílio-doença, vai ter que contribuir pelo menos 6 meses, e aí soma com aquele período anterior. A aposentadoria por invalidez, idem, 6 meses, e aí retoma a qualidade de segurado e soma esse período com o período anterior. Então, o que eu quero dizer é que, tendo este plano ativo, fica assegurado a vários benefícios, e completando 15 anos mulheres e 15 anos aqueles homens que já tiverem pelo menos uma contribuição antes da reforma, eles ficam garantidos a todos esses riscos que eu falei, e a aposentadoria por idade. Aqueles que vão começar agora, as mulheres é 15 anos de contribuição e os homens é 20. Mas vejam que as carências para os outros benefícios são menores, são 12 meses, são 10 meses, 18 meses no caso de morte, para entrar na tabela de pensão por morte. Eu quero dizer que conhecer estas regras de inclusão previdenciária e utilizá-las da melhor forma garantirá a cidadania. E isso vai permitir planejar o futuro, ter um mínimo de segurança, caso venha ocorrer alguns desses riscos sociais. A pessoa não fica totalmente desamparada. Eu fico à disposição para eventuais questionamentos e agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, Sonilde. Para mim foi motivo de muita satisfação escutá-la, principalmente porque eu iniciei nessa carreira de docência no direito do trabalho e no processo do trabalho. Igualmente, a minha advocacia, majoritariamente, ela tem essa ligação com a justiça do trabalho. Não faz tanto tempo assim, 2 anos mais ou menos, eu acho que esta é a minha 4ª turma em que eu leciono direito previdenciário, e eu disse que foi motivo de muita satisfação assistir a sua aula, porque eu senti assim, eu tô no caminho certo, sabe? E aí eu vou entregar, porque a Alice, que é uma aluna, me mandou uma mensagem: nossa, Rafael, tá ótimo, porque ela tá fazendo uma baita de uma revisão de muitas coisas que você comenta em sala de aula. E aí eu fiquei mais feliz ainda. Então, assim, uma coisa que eu não falo, né, e aí eu vou tentar incluir na minha programação a respeito desses 3 planos, que eu acho muitíssimo importante e que era algo que me escapava. Então, assim, como eu disse desde o início, né, eu tinha certeza que eu aprenderia muito também nessa aula. Pessoal, tem alguma dúvida para Sonilde? Eu vou abrir agora, então, para esse espaço de dúvidas, de debate. Alguém quer opinar? Porque no chat, até agora, professora, ninguém mandou perguntas, não, né? Eu estou acompanhando tanto no YouTube como no chat aqui, igualmente no meu WhatsApp. Foram elogios que eu vou te passar oportunamente, tá? Eu fiquei preocupada, Rafael, porque agora eu estou olhando uma mensagem que está dizendo que estava mudo. Será que não conseguiram me ouvir? Não, conseguiram sim. Acabou que no grupo da turma de WhatsApp, a aluna Alice ajudou, e mesmo assim as pessoas que não estavam conseguindo ouvir, eu passei o link do YouTube, e aí, como estava ao vivo, eles acabaram assistindo por lá. Então no YouTube pelo menos não estava mudo. Não estava mudo, não. Na verdade, eu não sei, não entendi direito o que aconteceu com os meninos, mas foi um problema no aplicativo deles, entendeu? Aqui do Zoom. Mas foi
ouvido. Rafael? Eu não. Só para esclarecer, no Zoom não estava mudo também. Tava dando para ouvir tanto no YouTube quanto pelo Zoom. Eu consegui ouvir nos dois. Ah, que bom. A Helena aí você conhece, né, Sonilde? Legal. Fico satisfeito que deu tudo Equipe certo. da assistência técnica. Sempre presente. Mas, pessoal, vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade. Alguém tem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer discutir? Eu tenho uma pergunta, professor. Fica à vontade, Igor. Primeiramente, eu queria agradecer à professora Sonilde por essa brilhante explicação e com um sentido muito humano, né? Diferente de muita coisa que a gente tem visto nos tempos atuais. Mas eu queria fazer um questionamento sobre, porque ela, no início da fala, ela mencionou que os benefícios previdenciários, eles demandam contribuição por beneficiário. E o seguro-desemprego ou auxílio emergencial são benefícios assistenciais? Eu estou perguntando isso porque são exemplos que não exigem contribuição para a Previdência, né? E eu queria que ela pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. O seguro-desemprego, ele não está listado no rol de benefícios previdenciários. Ele é um benefício, embora tenha o nome seguro-desemprego, aparentemente parece que ele deveria constar no rol de benefícios. Ele não é regulado pela Lei 8.213, que regula os benefícios previdenciários. E ele não é regulado por essa lei, ele não integra esse sistema de benefícios previdenciários, porque ele tem uma vinculação ao FAT, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o seguro-desemprego, ele não participa deste rol de benefícios, não é regulado pela Lei 8.213 e tem fonte de recursos própria. Por isso que a gente não trabalha ele em direito previdenciário. Por isso até que o Rafael deve ter nos planos de ensino dele, o seguro-desemprego a gente estuda no direito do trabalho, quando estuda lá as terminações contratuais, os direitos dos trabalhadores, vai o seguro-desemprego, que é regulado pela legislação própria do seguro-desemprego e não pela Lei 8.213. Já o benefício assistencial também não é previdenciário, por isso que não tem exigência de contribuições prévias. Ele é um benefício assistencial. Todos os benefícios assistenciais, eles estão vinculados à parte da Seguridade Social, que é a assistência social, e não a previdência. Não, por isso não há, assim, uma contraprestação, não tem reciprocidade em relação a contribuições previdenciárias para acesso a esse benefício. Por isso que entram os informais e todos aquele rol de requisitos abarcando uma população maior. Então, resumindo, a gente poderia dizer que o seguro-desemprego, ele tem uma natureza de seguro social, mas não vinculado a benefício, não é caracterizado pela lei como benefício previdenciário, por ser vinculado ao FAT. E o amparo emergencial, ele entra dentro na Lei de Assistência Social, a 8.742, chamado LOAS, ela traz ali benefícios e serviços, e ela traz programas e projetos, e ela faz previsão de benefícios eventuais, que é no caso de ocorrências de calamidade pública. Então, não só em função da pandemia, mas a lei pode criar, e é comum, tem até leis específicas sobre isso, quando existem desastres, por exemplo, né? Na modalidade dando um exemplo, de aluguel social, né? Então, são benefícios assistenciais eventuais que são previstos dentro da Lei de Assistência Social, que tem essa previsão quando ocorrem determinadas situações para que a pessoa, já que não tem previdência e não se enquadra nos benefícios assistenciais no BPC, possa ter a criação desses benefícios. Foi criado também uma pensão especial para aquelas crianças que tiveram microcefalia
decorrente da... Ai, como é que é? Daquele... Como é que é a doença? Não é o vírus Zika, não? Eu fiquei com Covid, agora me fugiu. Zika vírus, né? Então, foi criada uma pensão especial, também chamada pensão especial, mas ela é de cunho assistencial também, e não cumula com o BPC. Foi na verdade, uma criação para não ter processos ali indenizatórios, aí a pessoa faz um acordo, recebe essa pensão que é de cunho assistencial. Então, em relação ao seguro-desemprego e ao auxílio emergencial, é por esses motivos que eu te expliquei. Tá bom, obrigado. Boa noite, professora. Eu também tenho uma pergunta a fazer. Primeiramente, quero agradecer a senhora, ao Rafael também, né? Que foi assim, uma explicação muito boa. Então, a minha pergunta é a seguinte: pelo que a senhora falou, chegaremos em uma situação de pessoas inaposentáveis, né? Pela Previdência. Esse é um risco real, não é? E imagina, 40 anos de contribuição para os homens. É muita coisa. E já que as pessoas que têm dinheiro estão fugindo para a previdência privada, como que a gente vai ficar? Como que a gente vai financiar a Seguridade? Isso porque a assistência e a saúde, elas são gratuitas, né? Bom, eu preciso só esclarecer uma coisa. Os 40 anos de contribuição é para os homens terem direito ao benefício na integralidade, fazer aquela média das contribuições e ter 100%. A partir de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres, é possível se aposentar. Mas, como eu disse, quem tem um poder aquisitivo maior e vai contribuir com R$ 1.200 por mês para obter um benefício que vai ser 60% e só vai ser 100% se contribuir 40 anos, essa pessoa vai para uma previdência privada, porque não vai ser vantajoso para ela fazer isso. E isso vai descapitalizar a previdência pública. Por isso que eu faço tantas críticas à reforma da Previdência. E, gente, não foi por acaso, não foi porque não foi pensado. Esse foi o objetivo real da Previdência. É levar o pessoal de maior poder aquisitivo para o setor financeiro. Quando tinha o projeto de reforma, o setor financeiro já tinha aumentado em 38% a sua captação de previdência privada. Por quê? Porque na PEC, no projeto de emenda da reforma, a 103, tinha uma coisa que foi excluída, e aí faz sentido com esses 40 anos e que acaba fazendo com que a pessoa não contribua, que era criar o sistema de capitalização. O sistema de capitalização seria acabar com o sistema público e acabar com o princípio da solidariedade, que rege, porque hoje todo mundo contribui para um sistema único. Então, uma pessoa vai contribuir e ela pode nunca usufruir o benefício. Por exemplo, você pode estar contribuindo 20 anos, morre, não tem dependentes, mas outra pessoa que começa a trabalhar pode ter 20 anos de idade, sofre um acidente, ela vai receber até o final da vida, porque o sistema é solidário. O que se pretendia na reforma era implementar, já nessa emenda constitucional 105, o sistema de capitalização. Só que ele foi muito criticado, foi retirado, mas ele está na gaveta, então ele seria a segunda fase de implementação. O que tu faz agora num primeiro momento? Tu reduz o valor dos benefícios. Gente, tem uma coisa da reforma que eu preciso dizer, não sei se todos têm bem claro isso. A reforma, ou se leram isso, no projeto de emenda constitucional, quando o Guedes, o ministro da Economia, falava que precisava fazer uma economia de 1 trilhão, ele diz, isso está escrito, vejam, não é opinião minha, não são críticas minhas, isso está escrito pelo Paulo Guedes na justificativa da PEC. Ele está dizendo de onde vai tirar esse 1 trilhão. E ali ele diz que 715 bilhões é do regime geral da Previdência Social. Só que no regime geral da Previdência Social, 83%
recebe até 2 salários mínimos. E 60% recebe 1 salário mínimo. Se ele vai tirar isso destes, que 80% recebe até 2 salários mínimos, como? Fazendo isso que eu disse ali, reduzindo os benefícios. Dividindo a pensão por morte para 50%, reduzindo as aposentadorias para 60%, isso vai começar a ter percentual, o excedente a 15%, o excedente a 20%, quando a maioria das pessoas mal conseguem chegar a 15 ou 20 anos de contribuição. Então, isso é muito prejudicial. Primeiro, porque desestimula quem tem dinheiro a ir para o sistema público, financiar o sistema público. Quem tem uma situação econômica melhor, pensar 2 vezes se vai fazer 40 anos de contribuição para ter integral ou se vai fazer um plano privado. Porque a ideia é reduzir e fazer com que a previdência fique tudo no mínimo. A ideia é fazer com que os benefícios sejam todos achatados e que todos cheguem mais perto do mínimo possível, fomentando aí, paralelamente, a previdência privada. E isso isso não deu certo em lugar nenhum no mundo, porque eu tenho um artigo, depois eu posso te mandar, Rafael, para te passar para os teus alunos, e para aqueles que tiverem interesse, que desde 82, 30 países já aderiram a um sistema de capitalização previdenciário ou um sistema parcial. E desses 30 países que fizeram um sistema privado de previdência social, deu tão errado, causou esse pauperismo, essa degradação das condições sociais, que 18 deles já reverteram. Então, vejam que absurdo a gente está falando em pensar nisso no Brasil. Mas quando se cria essas regras para quem vai contribuir lá pelos 20%, com 40 anos para ter integral, aumenta a idade das mulheres, aumenta o tempo de contribuição dos homens, tu acaba realmente prejudicando, desincentivando o sistema público. Mas ainda dentro desse sistema público, ainda que seja pelo mínimo, pelo salário mínimo, que já daria, assim, para as pessoas mais pobres, pessoas que não têm nenhuma propriedade privada, como eu falei, que dependem exclusivamente do seu trabalho para sobreviver, a única saída ou a melhor estratégia seria ainda assim se vincular a esse sistema público aderindo a um dos planos de baixa renda. Porque se for o plano aquele e não for empregado, tem que realmente pensar 2 vezes para ver se vale a pena fazer a conta. Bacana, que bom, estou adorando as perguntas, pessoal, e as respostas também. No chat, professora, parece que a Deisiane tem uma pergunta e logo em seguida o Fernando. E antes de passar a palavra para a Deisiane, eu devia ter feito essa explicação desde o início, professora, mas o que acontece? Os alunos, e aí essa experiência durante as aulas, eles justificaram a mim, eles não liberam a câmera por conta daquela internet que muitas vezes é péssima. Durante as aulas, as experiências que a gente tem aqui é que quando o aluno libera a câmera, por vezes a internet dele cai, sabe? Então, até por Sim. isso, eu sei que fica meio chato a gente dar aula para um nome, né? Ou então ficar falando na frente da câmera, mas eu estou justificando. Já estou habituada. Deisiane. Boa noite, professora. Então, primeiramente queria agradecer pela aula maravilhosa. E a minha dúvida é o seguinte: eu percebi que durante a pandemia, diversas pessoas que de alguma forma tiveram a sua capacidade laboral de exercer seu trabalho limitada, por exemplo, uma pessoa que quebrou algum membro e tal, tiveram dificuldades quanto à realização da perícia médica. Aí a minha dúvida é o seguinte: essas pessoas ficarão de alguma forma prejudicadas devido à demora da perícia médica? Porque, às vezes, quando a pessoa for realizar a perícia médica, a sua capacidade já tenha voltado. Aí a minha dúvida é o seguinte. Obrigada, viu? Imagina. Deisiane,
esse é um problema que preocupa muitas pessoas. O que eu estou aconselhando e o que é recomendado que se faça? Que a pessoa registre a sua situação agora, na época do evento. Como ela vai registrar? Ela pedindo cópia do prontuário médico onde se tratou, atestados, guardando os exames, pegando laudos médicos de todas as consultas, para que ela possa, quando for realizada a perícia, levar, principalmente se ela está trabalhando em empresa, que tenha o laudo do médico do trabalho, porque o médico do trabalho também ele tem um peso, digamos assim, bom nas perícias. Mas se não for, que seja um médico do Sistema Único de Saúde ou um médico particular, enfim, que a pessoa já guarde organizadamente todos os atestados, peça cópia, porque às vezes no Sistema Único de Saúde o médico ele analisa o exame no computador, não imprime, não recebe o exame, mas que solicite, às vezes demanda tempo, então solicite a cópia do exame, solicite o laudo do exame, pegue o atestado médico, todas as consultas, solicite um atestado da sua condição naquele período, naquele dia, porque daí, se o INSS, numa perícia futura, disser, não, ele não tinha, quando o perito vai analisar, ele vai ter que analisar na época que a pessoa fez o requerimento, e aí ele vai dizer se sim ou não. Mas, como nós conhecemos o sistema de perícias do INSS, talvez ele diga que a pessoa está apta, e aí ela terá que, num processo judicial, comprovar. Por isso é importante que leve na perícia do INSS ou apresente esses documentos e guarde para posteriormente apresentar na justiça. Eu não sei se vocês viram que agora saiu uma decisão que os peritos farão as perícias por videoconferência. Então, aquilo que já era bem difícil, né, vai ficar... A ideia é que se consiga resolver algumas perícias por videoconferência. Mas aí, é claro, como eu falei, tem uma desigualdade muito grande digital. O que seria o ideal? O ideal seria ter tudo digitalizado. E na hora da perícia, passar esses documentos todos digitalizados para o perito. Isso seria o ideal. Se a pessoa não consegue fazer isso, se ela não tem equipamentos tecnológicos, ela vai ter que depois entrar na justiça, fazendo um pedido de antecipação de tutela e juntando todos esses comprovantes. Não vejo outra alternativa a não ser uma grande judicialização em função desses benefícios. Mas é absurdo que na situação, como eu disse, a pessoa paga, então a pessoa tem direito àquela cobertura, e aí ela fica incapacitada e ela vê o seu benefício indefinidamente não sendo concedido. E ainda corre-se o risco de acontecer isso que tu falaste. Então, a minha orientação é ter o mais organizadamente possível todos os documentos, solicitar cópia de todos os laudos e exames que foram feitos. Boa noite, professora Sonilde. Boa noite, Rafael, colegas. Professora, eu sempre tenho um pouco de vergonha de perguntar ou falar, então, caso algum deslize, engano, a senhora me perdoe. Meu nome é Fernando, eu gostaria, assim, em primeiro momento, de agradecer, né, pela sua apresentação tão rica de um conteúdo, assim, que nos é caro, e também pela oportunidade de ouvi-la, né, inclusive eu agradeço até o Rafael igualmente por isso. Professora, pensemos em um advogado trabalhista que só advoga para trabalhador. Assim, ele, em tese, poderia aderir ao plano simplificado para pagar pouco para a Previdência, correto? Mas, se eu não me engano, a contribuição previdenciária é um tributo que é pago por qualquer um que ganhe dinheiro. Esse advogado do qual a gente está falando, ainda que ganhe muito dinheiro, poderá contribuir só com 11% sobre o salário mínimo? Ou isso seria errado? Tipo, uma forma de burlar o fisco e lesar a Previdência? E uma última pergunta também que eu tenho para fazer é como que a Previdência pode fiscalizar isso? Aí eu já aproveito para agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela atenção, professora Sonilde. E assim, eu devo dizer que foi um prazer conhecê-la, ainda que através de uma tela. Boa noite.
Não pareceu que tu és tímido e nem que tem alguma dificuldade. Foi absolutamente claro nas tuas perguntas. Olha só, essa primeira questão, que tu desse o exemplo de um advogado, pode ser de um contador, de um dentista, de um médico, é uma questão muito debatida e já tem consultas à Receita Federal e consultas públicas referente a isso, e existe uma divergência de interpretação. Por quê? Porque, como se diz, a pessoa pode aderir a um plano simplificado, eu vou pagar 11% e quero um benefício de um salário mínimo, e é isso. Eu vou optar pelo plano. Só que o que está fazendo, e aí entra a resposta já da tua segunda pergunta, como é que isso é fiscalizado? O que está acontecendo? A Receita Federal está mandando cartinhas de cobrança com base no imposto de renda. Então, os profissionais liberais, eles estão recebendo uma carta da Receita Federal cobrando os últimos 5 anos de contribuição previdenciária com base na sua real renda declarada. E aí entra toda essa discussão, inclusive uma discussão judicial, e não se tem um posicionamento definido, uniformizado. Por quê? Porque, como tu dissesse, todo aquele que trabalha é contribuinte compulsório. O empregado é feita a contribuição automaticamente na folha de pagamento. Mas o contribuinte individual que trabalha nas outras modalidades, ele tem que contribuir sobre os seus rendimentos. Só que aí tem uma segunda corrente que diz que, como a Previdência oferece como opção um plano simplificado, e que isso é uma opção e que ela não impõe outros requisitos, que seria realmente uma opção. A pessoa vai optar pelo plano simplificado e receber somente um salário mínimo de qualquer benefício. Então, nós temos decisões validando isso e nós temos decisões que entendem que não, porque por ser um benefício não, por ser uma contribuição compulsória, eu acho que eu tranquei, né? Conseguem me ouvir? Não, mas a imagem travou, mas a gente estava ouvindo normal. A voz está ouvindo? Ah, então tá. Por ser um benefício compulsório, um benefício não, uma contribuição compulsória, é contribuinte obrigatório, que a Receita poderia fazer isso. Só que aí tem os dois lados, porque eu conheço pessoas que estavam contribuindo no plano simplificado, e aí receberam essa cobrança da Receita Federal dos últimos 5 anos, e são profissionais liberais, médicos, dentistas, que têm um poder aquisitivo bom. E eu disse, bom, já que a Previdência está fazendo isso, e a pessoa já tem contribuições grandes, fazendo um planejamento previdenciário, pode ser muito mais vantajoso para a pessoa pagar as diferenças e voltar para o sistema e ter um benefício maior, do que ela continuar pagando e perder tudo aquilo que ela pagou com mais de um salário, sem poder entrar. Aí entra aquela possibilidade que eu referi, que é possível fazer a complementação de 15 para quem contribuiu com 5, ou de 9 para quem contribuiu por 11. Então, de acordo com cada caso, poderá até ser uma vantagem essa cobrança. Eles cobram os últimos 5 anos por causa da prescrição, né? Mas a forma de fiscalizar seria através do imposto de renda. Embora a resposta seja essa, existem decisões dizendo que, como o sistema oferece um plano, seria possível o contribuinte individual fazer a opção. Esclarecido, né, Fernando? Bom, pelo menos para mim foi super esclarecido. Dá um joinha aí no chat, Fernando, só para a gente saber se você entendeu, né? Mas eu achei bastante esclarecedora a resposta. Enquanto o pessoal decide se vai perguntar ou não, eu até fiz uma pergunta aí no chat, a gente já está alcançando o limite de duração da aula, professora. Então, eu não sei se a Helena chegou a comentar com você, mas nas nossas conversas pelo WhatsApp, eu até tinha oferecido uma lembrancinha, acho que você mencionou que não precisava, mas enfim, eu fiz questão. E aí eu estava muito ansioso sem saber se você gostava de queijo, porque eu acho que em um
um dos encontros do grupo de estudos, eu acho que você mencionou que estava quase se tornando vegana. E aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, porque o Cerro, ele é muito conhecido como a terra do queijo. E aqui realmente existem queijos maturados maravilhosos. Inclusive, se um dia você tiver oportunidade e está mais que convidado, tá, Sonilde? Eu faço questão de te levar numa fazenda de algum produtor, porque é um passeio realmente muito bacana, bastante diferente. Mas aí, assim, eu vou enviar um queijo, tá? Eu só não fiz esse envio até hoje, porque a produtora me disse que precisava esperar um pouquinho mais para que a maturação se concluísse. Então, finalmente parece que a maturação alcançou o número de dias ideal, e aí a gente vai enviar esse queijo no seu endereço amanhã, se Deus quiser. Tá bem. Na verdade, eu sou vegetariana já há um bom tempo. E a minha ideia é conseguir chegar ao veganismo. E tem algumas coisas que eu ainda peco. Uma delas é o queijo e o mel, né? Mas até o final do ano eu pretendo, 2021, me tornar vegana radical, né? Então, se o queijo chegar antes de janeiro de 2021, vai ser bem legal. Mas não precisava mesmo, imagina. Eu acho que o Fernando respondeu agora ali. Deixa eu só ver se ele ainda tem dúvida. Acho que ficou ok. Não. Então tá. Ele está dizendo que a resposta realmente superou expectativas, claríssima, límpida. Muito obrigado, professora. A Ana Carla também está dizendo, aula maravilhosa. Antes disso, Lucas, gostaria apenas de agradecer pela excelente aula. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar por aqui, professora. A Ana Cláudia também está dizendo, agradeça a ela por mim. Imagina. Então tá, gente. Olha, foi um prazer para mim também estar aqui. Rafael, obrigada pelo convite. O Rafael é nosso parceiro no nosso grupo de pesquisa Trabalho e Capital, aqui da Universidade Federal. Me ajudou com a divulgação do grupo aí de tão longe, então a gente consegue fazer essas coisas. E eu fico à disposição e eu fico muito feliz sempre para falar disso. Eu acho que a gente tem que se unir e pensar, ter uma sensibilidade maior coletiva. Como o Rafael falou no início, eu repito aqui, nós precisamos mudar esse paradigma, né? Não existe grau de dignidade. Então, todas as pessoas são dignas, têm a mesma dignidade. E eu acho que quando a gente conseguir enxergar no outro uma ofensa à dignidade no outro como uma ofensa a nós mesmos, e é assim que deveria ser, eu acho que a gente muda esse paradigma que eu tanto falo, que a gente precisa enfrentar, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Eu sou muito otimista e muito utópica também. Então, um grande abraço a vocês, e eu fico à disposição por outros meios, se precisarem falar ou me mandar e-mail. Obrigado, professor. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.